muito didático em relação a isso. Então vamos pensar junto o seguinte: o que a cosmogonia judaico-cristã nos diz? Ela vai contar a origem, a cosmogonia, a história do cosmos, como o cosmos foi criado. É uma narrativa mítica, obviamente, né? Nem os astrofísicos sabem como o cosmos foi criado. Então, eles hipotetizam o Big Bang, por exemplo, que aliás é uma teoria de um padre. Então, lá na cosmogonia judaica se diz que o ser humano foi gestado, moldado, criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança. O texto não diz que nós fomos criados idênticos a Deus. Mas se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos no nosso genótipo uma marcação de DNA que, se levarmos a um laboratório para investigação, o engenheiro genético nos dirá: olha, aquele ali é teu pai. Deus? Deus é teu pai. Poxa, como é que eu vou conseguir ultrapassar o meu pai? Como é que eu vou fazer o parricídio, que é a condição edípica necessária para sair da constelação de obsessão em relação ao pai? É matando o pai, matando a mãe que a gente resolve a nossa identidade, a nossa individualidade, né? E o homem deixará seus pais para se unir a uma mulher. Processo de diferenciação. Você não pode ficar grudado no papai e da mamãe, né? Porque assim você não consegue construir uma individualidade. Eu vejo essa cena acontecer muito na clínica. Eu me lembro de um caso aqui em especial, que o homem estava na casa, né, da namorada, que a mãe não sabia que ele tinha, ou melhor dito, não aprovava o namoro, né? E 1h30 da manhã ela está caçando ele para saber onde ele está, porque provavelmente intuía que o indivíduo estava cometendo uma transgressão contra o pacto incestuoso do relacionamento dela com ele e do relacionamento dele com ela. Então, 1h30 da manhã, mamãe ligando pro bebê para saber onde ele estava. E eu perguntei para ele então assim: e o que você respondeu? Ele falou: não, JR, eu não tive nem coragem de atender o telefone. Eu falei: sério? Não, uma mãe, né? Uma entidade, né? E mãe é entidade mesmo. Mãe não é ser humano. A mãe é uma entidade. Eu falei: mas por que você não pegou o telefone e disse assim: mamãe, eu tô aqui, mamãe, do lado de uma mulher, acabei de transar com ela, mamãe, foi uma delícia, mamãe. Deixa eu te dar um conselho, mamãe, fica aí do lado de papai, aproveita a noite com o papai, e deixa eu viver aqui a minha vida. Então, é uma metáfora para simbolizar um movimento de diferenciação que deveria ter ocorrido lá na resolução do Édipo, quando ainda criança, mas que não aconteceu. Então o indivíduo está na casa da namorada, está transando com a namorada, assombrado com a presença da mãe. Tem 3 pessoas ali naquela cama: ele, ela e mamãe. Bom, a performance não pode ser da melhor, porque deve ser constrangedor, você tem que transar na presença da mamãe. Imagem boa, né? E bem-humorada, isso ajuda muito a pessoa a elaborar situações graves, como essa é uma situação verdadeiramente grave. Mas quando você inocula o humor, todo mundo ri. E se o objetivo é resolver o problema, dá para resolver assim, sem precisar descer na interpretação.
interpretação pesada da psicanálise, né? E se eu falasse aqui a interpretação pesada da psicanálise, estragaria o nosso sábado, né? De sol. Tá lindo dia de novo. Então, voltando à nossa questão de que você se parece com o seu pai, né? E aqui é pai e mãe, né? Não é só pai. E, meu Deus, ele tem uma pessoa com uma cruz nas costas, simbolizando Cristo crucificado, né? Ok. Então você é parecido com seu pai. Eu também sou parecido com meu pai cósmico, né? Não é meu pai terreno. Meu pai terreno eu compartilho com ele também. DNA com a minha mãe também. E os irmãos também compartilham, né? Porque somos de uma mesma família. E tem a Eva mitocondrial, que quem já leu, né? De onde nós derivamos de uma única mulher. É uma viagem, mas é uma viagem objetiva, não é uma viagem metafísica, não é uma especulação, não é uma metapsicologia, é uma psicologia de verdade, porque essas são informações dos próprios geneticistas, né? A Eva mitocondrial. Depois pesquisa sobre isso, que é interessante. O psíquico e o biológico estão misturados. A gente separa para efeito de compreensão, mas eles estão misturados. Eu gosto muito de Jung porque ele usou a expressão inconsciente psicoide. Não é psicótico, é psicoide, para unir as duas realidades, a realidade psíquica e física ao mesmo tempo, que é objeto hoje da física quântica, que cada vez mais tem trazido revelações importantíssimas sobre o nosso existir no mundo. Então, voltando à nossa questão, nós somos parecidos com Deus, mas nós não somos Deus. Mas se somos parecidos, temos uma inclinação natural a querer depor o pai, a perpetrar o parricídio. O parricídio necessário no relacionamento com o pai histórico, com o pai real, o pai biológico, é necessário. Eu dei o exemplo ali do rapaz, né? da relação indiferenciada de fusão com a mãe. Então, ele não pode crescer como individualidade. Ele está na cara da namorada com 38 anos, escondido da mãe. Então esse parricídio, esse matricídio é a condição necessária para que nossos filhos possam se tornar eles próprios. Isso é doloroso para o filho, é doloroso também para os pais, não? Eu sempre fui muito grosseiro quando a mãe do meu filho me perguntava onde será que ele está, já são 2 horas da manhã, ele nem mandou mensagem, né? E aí a minha moda grotesca, chula, quer dizer, vamos adivinhar o que um garoto de 19 anos, com testosterona saindo pelo ouvido, o que será que ele está fazendo com a namorada dele, né? Acho que deve estar na missa, assistindo a missa, né? Deve estar assistindo uma celebração no YouTube lá dos beneditinos, de São Bento, né? Acho que é isso que ele deve estar fazendo nessa hora, não acha não? Isso naquela época era um escândalo, né? Muito grosseiro, né? Não se preocupa com o filho, né? Toda sorte de acusação que uma mãe tem autoridade de fazer contra um pai que estabelece, né, um limite para o delírio, né, de amor materno. Senão engole o filho, deixa o filho seguir.